Bem-vindos, estamos de volta com mais um Oceano de Notícias, referente à semana de 12 a 18 de julho. Como sempre, harmonizemos através da leitura de uma mensagem, cujo conteúdo é comum a todas as religiões. Hoje, extraída do livro Pensamento e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. É a mensagem número 5, intitulada Educação. Disse-nos o Cristo: brilhe a vossa luz. Constante em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Emmanuel nos explica. E ele mesmo, o Mestre Divino, é a nossa divina luz na evolução planetária. Admitia-se antigamente que a recomendação do Senhor fosse mero aviso de essência mística, conclamando profitentes do culto externo da escola religiosa a suposto relevo individual depois da morte na imaginária corte celeste. Hoje, no entanto, reconhecemos que a lição de Jesus deve ser aplicada em todas as condições, todos os dias. A própria ciência terrena atual reconhece a presença da luz em toda parte. O corpo humano, devidamente estudado, revelou-se não mais como matéria coesa, senão espécie de veículo energético, estruturado em partículas infinitesimais que se atraem e se repelem reciprocamente, com o efeito de microscópicas explosões de luz. A química, a física e a astronomia demonstram que o homem terrestre mora num reino entrecortado de raios. Na intimidade desse glorioso império da energia, temos os raios mentais condicionando os elementos em que a vida se expressa. O pensamento é força criativa, a exteriorizar-se da criatura que o gera, por intermédio de ondas sutis, em circuitos de ação e reação no tempo, sendo tão mensurável como o fóton, que, arrojado pelo fluxo luminescente que o produz, percorre o espaço com velocidade determinada, sustentando o alço fulgurante da criação. A mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os. Repetimos. Esse espelho, entretanto, jaz mais ou menos prisioneiro nas sombras espessas da ignorância, à maneira de pedra valiosa incrustada no cascalho da furna ou da anfractuosidade do precipício. Para que retrate a irradiação celeste e lance de si mesmo o próprio brilho, é indispensável se desentrance das trevas, à custa do esmeril do trabalho. Reparamos, assim, a necessidade imprescindível da educação para todos os seres. Lembremos-nos de que o eterno benfeitor, em sua lição verbal, fixou na forma imperativa a advertência a que nos referimos: brilhe vossa luz. Isso quer dizer que o potencial de luz do espírito deve fugir em sua grandeza plena, e semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação, que nos propicie o justo burilamento. Mas a educação, com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguida tão só a força de instrução, que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade que, em se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexo de beleza e sublimação. Emmanuel. E para comentar esta análise de Emmanuel, é Flávio Souza Gaudêncio dos Santos, natural, Salvador, na Bahia.
esse jovem psicólogo, é um docente licenciado em psicologia pela Universidade de Salvador, mas que desde cedo se dedica à doutrina espírita, desde da juventude, adolescência à juventude, né? Sempre correlaciono aquilo que ele desenvolveu profissionalmente com os valores espíritas. Atua no Centro Espírita Casa de Caridade, Esperança e Fé e coordena um grupo de estudo no Centro Espírita Irmã Sheila. Ele tem um canal e esse comentário que ele fará a seguir consta desse canal, chamado Raciocínio Espíritas. No capítulo de hoje, o capítulo 5, intitulado Educação, Emmanuel faz uma abordagem profunda e especial sobre a educação, conceito esse que ele apresenta de uma forma muito mais profunda, elástica e ao mesmo tempo muito mais rigorosa e espiritual do que a palavra é utilizada comumente no dia a dia, nos arraiais do mundo material, em que a palavra educação é quase sempre associada à chamada instrução formal da escola, a formação acadêmica do sujeito. A educação aqui, que Emmanuel coloca, é de uma outra ordem, de uma outra natureza. O autor espiritual, ele inicia o capítulo com aquela famosa frase do Cristo, que brilhe a vossa luz. E com essa frase, Emmanuel dá um enfoque a essa frase muito especial, um enfoque muito precioso, porque quase sempre a gente pega essa frase que brilha a vossa luz e entende no sentido apenas espiritual, no sentido da iluminação, no sentido até da tradição oriental da palavra, né? Iluminação, autoiluminação, que é um termo utilizado muito em doutrinas orientais. Emmanuel se utiliza dessa expressão do Cristo, que brilha a vossa luz, para falar daquilo que ele entende como educação. A educação para Emmanuel, lembremos do capítulo anterior, que a gente já gravou e já produziu, já apresentou, que é instrução. A educação para Emmanuel vai além da instrução, a gente sabe disso, né? Instrução não é necessariamente educação. A instrução, como nós examinamos, é um processo através do qual eu recolho informações que me fazem crescer intelectualmente e que de alguma forma vai contribuir com o meu amadurecimento emocional e com o meu progresso espiritual. A instrução é uma coisa muito importante. Eu diria até que sem a instrução nobre não há uma educação completa, só que a educação vai além. Porque o que Emmanuel está colocando aqui nesse capítulo é que a educação vai para além dos processos informativos da academia. Educação aqui também, é importante isso dizer, porque quando a gente pensa, educação não é sinônimo de instrução, a gente pensa, então Emmanuel está utilizando a educação como sendo sinônimo dos processos de etiqueta doméstica, né? Aquela noção de educação doméstica comumente ventilada no mundo. Também não é isso. Educação aqui para Emmanuel vai além. Tem a ver com um processo de síntese que envolve amor e sabedoria, dois conceitos que ele coloca na obra Pensamento e Vida. Amor como sendo esse elemento do campo emocional, do campo afetivo muito grande, né, de maneira abrangente, e sabedoria que tem a ver com tanto cultura, como conhecimento, como discernimento, como percepção, como consciência ética, tudo isso faz parte do aspecto de sabedoria, daí do pensamento, daí pensamento na obra de Emmanuel não é apenas o processo de cognição, de raciocinar, mas vai além, é todo esse processo de discernir, de consciência no mundo, e amor tem a ver também com esse processo de afeto nos diferentes níveis evolutivos, né? Então, amor de um lado e sabedoria do outro, as duas asas que nós já examinamos em capítulo anterior. Educação seria a síntese dos dois. Seria aquilo que o Espírito de Verdade disse a Allan Kardec no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, quando da mensagem O Advento do Espírito de Verdade, ele proclama: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. E instruí-vos. Ou seja, o amor e a instrução, o amor e a sabedoria seria essa síntese do processo educacional que Emmanuel está aqui colocando. Ou seja, a educação na colocação de Emmanuel tem a ver com
amadurecimento dos sentimentos, tem a ver com evangelização dos sentimentos. Pensamento para Emmanuel não é apenas eu estar pensando bom ou pensando ruim, eu estar pensando positivo ou pensando negativo. Isso faz parte do processo, mas isso é só a ponta. É a ponta da caneta, é a ponta do iceberg. Pensamento para Emmanuel nessa obra é todo esse funcionamento meu. Todo esse funcionamento psíquico meu, tanto consciente quanto inconsciente. Então, da mesma forma que esse é o conceito de Emmanuel para pensamento, eu posso dizer, sem dúvida nenhuma e sem hesitação nenhuma, que a educação que Emmanuel aborda nesse capítulo de Pensamento e Vida é também desses processos mentais inconscientes. Por isso ele utiliza a expressão do Cristo, que brilha a vossa luz. O que significa dizer que quanto mais cristalino, quanto mais transparente for o espelho de nossa alma, outro conceito de Emmanuel é bem repetido na obra, ele diz que a mente humana é uma espécie de espelho. Espelho da própria vida, e ele reflete. Ou seja, quanto mais transparente for esse vidro, melhor ele vai refletir a luz que ele já tem dentro dele mesmo. Porque se nós somos criaturas divinas, Joana de Ângeles, em uma obra, vai dizer lucigênitas, ou seja, pela luz gerados. Se formos gerados pela luz, temos luz também. Só que a nossa luz está abafada, à semelhança de uma árvore que ainda é semente. Nós temos o potencial divino ali incrustado, ali guardado. Mas o potencial existe. E para refletir esse potencial, o processo educacional passa por isso. A educação para Emmanuel é isso. É fazer brilhar a nossa luz, de dentro para fora. Com instrução, com conhecimento, com cultura, com estudo, convivência no amor, convivência na bondade, com ação no bem, essas duas coisas, amor e sabedoria, para que o espelho da vida nossa, que é a nossa mente, possa ser polido, possa ficar cada vez mais cristalino, quanto mais transparente e mais limpo. Pensemos no conceito de limpeza. Mais limpo o vidro, melhor ele reflete a luz que nele incide, ou que está dentro dele como uma vela guardada. Melhor ele ilumina. Mais clara a iluminação que ele faz. E é esse o processo que Emmanuel chama atenção. Emmanuel, no começo do capítulo, faz uma alusão à luz que existe mesmo no mundo material. Faz alusão, por exemplo, às investigações da física, da química, das ciências mais sofisticadas, que constata que mesmo no mundo da matéria, nós somos luz. Porque o corpo humano, por exemplo, do ponto de vista quântico e subatômico, é um conjunto de moléculas em vibração. Nós, com o olho das coisas grandes material, não percebemos, mas o corpo humano é um conjunto eletrônico regido pela consciência, conjunto esse que é constituído de partículas que vibram e que produzem iluminação. Portanto, mesmo nos átomos físicos, nós temos raios de luz. Emmanuel conclui o capítulo, voltando à frase de Jesus, dizendo que não foi por outra razão que Jesus estabeleceu que brilhe a vossa luz, e que essa lição verbal é o imperativo para a educação. Porque nós vamos brilhar a nossa luz quando trabalharmos o nosso mundo interior, quando recolhermos amor e sabedoria, desenvolvermos amor e sabedoria, e irradiarmos esse amor e sabedoria em toda parte, carregando conosco o potencial de luz que nós temos e que quer cada vez brilhar mais e de maneira plena, de maneira contundente, de maneira efetiva. Essa é a conclusão do autor espiritual a respeito de educação do livro Pensamento e Vida, pelo Espírito Emmanuel, em parceria com o médium Chico Xavier. Passemos agora à segunda parte de notícias, trazendo as informações e eventos da nossa região. E como estamos falando em educação hoje, como é que andam nossos estudos nessa pandemia? Como eu disse anteriormente, nunca houve tanta possibilidade de estudarmos a doutrina espírita como nesse momento de transição. E a gente
cita algumas possibilidades. Talvez a maior, mais ampla, um conjunto imenso de possibilidades virtuais de estudo. Citamos aqui o projeto de educação à distância do Espiritismo, coordenado pela Federação Espírita Brasileira, a FEB, Federação Espírita Brasileira. Ela oferece cursos de curta duração, de 2 meses, em que você se inscreve. Para isso, você acessa o endereço que aí está, febnet.org.br. Você pode escolher entre os diversos cursos que são oferecidos, aquele que lhe convém, que você deseja. E pode ser com apoio de um tutor que vai acompanhando, como se fosse um personal instrutor doutrinário, vamos dizer assim, né? E essas inscrições já estão abertas 3 vezes por ano. Você vai lá e se inscreve. Mas se você colocar lá no seu buscador, no YouTube, Estudos Espíritas, você verificará que existe uma infinidade de possibilidades. E aí depende da escolha de cada um. Ah, mas eu tenho dificuldade com esses programas que se utiliza para realização de palestras ou de estudos. Nós aqui utilizamos o mais conhecido, né? Esse vídeo está sendo gravado com o Zoom, que é o aplicativo mais utilizado. E o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, o CERJ, ele tem no seu site um conjunto de dicas para você utilizar o Zoom, como também aqui no próprio YouTube, né? Se você colocar em pesquisar como usar o Zoom, dá dica e é tranquilo. E aí é como andar de bicicleta, a gente aprende tentando, né? A gente pode levar uns tombinhos aqui, um tombinho ali, isso é comum. Mas o importante é o objetivo maior, que é estudarmos. Então, nesse sentido, a gente vai fazer agora um convite direto ao estudo. Desde que o canal da União Cristã Espírita Amor e Verdade, aqui na nossa pequena Saquarema, estado do Rio de Janeiro, inaugurou esse canal no YouTube, ele teve a participação de um ex-companheiro frequentador. Ele continua a ser um tarefeiro da UCEAB, só que virtual, que é o Gustavo Fernandes Costa, que muito tem nos auxiliado e possibilitou-nos parcerias com companheiros de outros centros. 2 em maior escala, devido às relações do Gustavo, que já frequentou esses centros. O primeiro deles, que ele frequenta até hoje, é tarefeiro e contribui muito para a dinâmica do Grupo Espírita Júlio Olivier, de Macaé, fundado em 9/5/1948. É antigo. E também da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, lá na Taquara. Então, tiveram já aqui o Marco Juras, o Bruno Quintanilha, o jovem Bruno Quintanilha, aqui há pouco tempo. Enfim. Então, esses centros têm nos ajudado muito e a gente sempre gosta de agradecê-los, né? A todos os companheiros de todos os centros que têm participado aqui no UCEAF, no YouTube. Então, o Grupo Espírita Júlio Olivier, ele integra a União Espírita Macaense, que estará realizando nessa semana agora, com parceria da Federação Espírita Brasileira e do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, a 81ª Semana Espírita Macaense. Olha, 81 anos de Semana Espírita em Macaé, né? Que vai de 11 a 18 de julho de 2020. Olha que programação interessante. Eu vou mostrar a seguir, nós vamos mostrar a seguir, e que você pode escolher. Tem estudo de manhã e à noite. Então, e você não tem problema de chegar atrasado, basta clicar na hora certa aí no seu celular, no seu computador, que você vai chegar
na hora exata do estudo, e nós vamos mostrar mais à frente como. Observem que são 10 palestrantes participando dessa semana. Alguns deles vocês já podem até estar reconhecendo que já estiveram no nosso canal aqui. No dia 11, às 8 horas da noite, o tema será a imortalidade e o Covid-19, que foi tema já do estudo semana passada, agora aqui no canal da OCEAD. O palestrante será José Antônio de Catanduva, que volta no dia seguinte, no dia 12, com o tema Evolução e as Migrações do Espírito Mortal, das 9 às 10 horas. E depois de 15 às 16 horas, com o tema Depois da Morte. E às 8 horas da noite, às 20 horas, o tema será Túmulo, a hora final e o julgamento. Instigante esse título, hein? Quem fará esse estudo é Larissa Chaves, de São Gonçalo. No dia 13, das 15 às 16 horas, é um jovem, Vinícius Lara, de Bicas, Minas Gerais, que vai nos apresentar o estudo Vida e Morte segundo o Espiritismo. Às 8 horas da noite, 20 horas, o tema será Imortalidade, da Antiguidade à Atualidade, um convite à libertação. O palestrante será Haroldo Dutra Dias, de Belo Horizonte. No dia 14, de manhã, 15 à tarde, 15 às 16 horas, e às 20 horas, será realizado estudos pelo João Luiz do Nascimento Ramos, lá de Cachoeira Paulista. Às 15 horas, 3 horas da tarde, o tema será a imortalidade e os fatores de garantia de uma vida melhor. E às 8 horas da noite, o sentido existencial da vida. Interessante. No dia 15 às 16 horas, o tema será Imortalidade, uma jornada pela libertação das almas, pela nossa companheira Paula Guimarães, de Pindamonhangaba. E à noite ela retorna às 8 horas da noite com o estudo Estranho Moral. Quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas com Jesus, a imortalidade é a fonte de salvação. No dia 16, também, a mesma palestrante, Juscelma Maria Coelho, de Belo Horizonte, faz o estudo de 15 às 16 horas, com o tema O Dever ante a Evolução do Ser. E às 8 horas da noite, Joselma retorna com o tema Quem tem medo da morte? No dia 17, também, à tarde, 15 horas às 16 e 20 horas, é o nosso companheiro já conhecido aqui da UCEAD, lá de Cabo Frio, Marcelo Turra. Às 15 horas, desenvolve o tema A Mediunidade, canal de redenção na imortalidade. E às 8 horas da noite, das ovelhas que meu pai me confiou, nenhuma se perderá. E outro conhecido nosso, há 2 semanas atrás, ele esteve comentando a nossa mensagem no Notícias, o Arthur Valadares, que é fundador e coordena o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Lá, ele está atualmente, embora aí conste que ele é de Patrocínio, Minas Gerais, mas ele reside agora em São Carlos, São Paulo. No dia 18, das 15 às 16 horas, ele apresenta o tema Quadro Sintético do Espiritismo. E às 20 horas, o tema Eu Sou a Ressurreição à Vida. A gente tem um conhecimento um pouco maior sobre ele, é um jovem, e a gente sempre tem um prazer muito grande de estar apresentando jovens como palestrantes doutrinários. Que sejam todos bem-vindos e vamos participar, companheiros. A semana inteira de possibilidade de estudo. Mas como é que nós podemos acessar esse evento? É pela Rede Amigo Espírita, que você pode acessar ou pelo Facebook ou pelo YouTube. Está aqui o endereço abaixo.
Basta você colocar no YouTube Rede Amigo Espírita TV, que aparece logo lá, e vai ter, naquele horário, estreando aquelas palestras. Né? Ou põe só RAI TV, que aparece lá no YouTube o vídeo ao vivo, estreando. Passemos agora às informações locais. Lembrando que o nosso boletim informativo da OCEAB está disponível no mês de julho, bastando você solicitá-lo por um desses 2 e-mails, que é o do Luiz Cláudio Furtado, responsável por esse informativo. E nosso desafio bibliográfico de sempre, né, que consta de citações de referências bibliográficas com a finalidade de nos estimular, de servir de sugestões para termos uma educação espiritual continuada. Quem tiver indicações a ser apresentadas aqui, basta enviar para esse e-mail. Infelizmente, como nós limitamos o tempo desse notícia ao redor de 30 a 40 minutos, e não são poucas vezes que nós ampliamos o horário dele, nós temos apresentado apenas 2 referências por noticiário, embora nós tenhamos já um conjunto de 10 ou mais referências para serem aqui apresentadas. As 2 referências de hoje, a primeira foi enviada pela nossa companheira Denise Moraes, e foi o livro intitulado Um Terço da Vida, ditado pelo espírito Hermâncio Dufour, com a psicografia de Vanderlei Oliveira. Esse livro ele aborda a importância da reposição de energia vital enquanto dormimos. Embora, às vezes, nós acordemos até mais cansados. Por quê? Porque quando nós dormimos, nós nos afastamos, enquanto espírito que somos encarnados, nós nos afastamos desse corpo físico e vamos retornar ao contato de amigos, ou vamos trabalhar, enfim, uma infinidade de atividades, e às vezes a gente acorda muito cansado. O espírito que ditou essa obra, segundo os dados biográficos, ela foi uma druida, uma druideza que reencarnou. Assim o Kardec, né? Que foi um druida. Ela reencarnou em Fontainebleau, que é uma cidadezinha pequena, próxima a Paris, mas que é famosa por causa dos castelos, a zona toda próxima ali do Vale do Rio Loire. Ela nasceu em 1841, interessantemente, depois de um período da vida dela, não se teve mais informações, pelo menos no que consta das referências biográficas. Ela, desde pequenininha, manifestou a mediunidade, e isso era entendido como doença, e era uma família de posse, uma família de destaque na sociedade parisiense, né, ligada ao Império, e ela sofreu um pouco com isso, né? Mas depois a própria família foi encaminhando, e a coisa desandou. E ela publicou vários livros, aqui nós temos que reduzir, mas é interessante a história de Hermâncio Dufour, né? Alguns livros são famosos, como a história do Luís IX. O título é esse, a história de Luís IX, ditada por ele mesmo, assim como o mais famoso, que é a história de Joana d'Arc, ditada por ela mesma. Ela conheceu Kardec, ela teve uma convivência com Kardec, e quando Kardec criou a Revista Espírita, antes de criar a Revista Espírita, ele queria saber a opinião dos espíritos, que coordenava todo aquele trabalho que ele executava aqui no plano material. E a Hermâncio Dufour auxiliou mediunicamente e fez a ponte entre os espíritos e Kardec, né? E ela foi uma cofundadora da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ou seja, ela tem uma relevância na história do espiritismo muito grande. Quem psicografou essa obra foi Vanderlei Oliveira.
é um mineiro, né? Técnico em contabilidade, design gráfico, terapeuta holístico, escritor, expositor espírita e médico. Como médico, psicografou 40 livros sobre diversos temas. Todavia, é uma obrigação nossa citar que é um autor que sofre questionamentos naquilo que o pessoal chama de movimento espírita, né? Mas não nos cabe aqui fazer qualquer juízo de valor. O outro livro de hoje, a outra referência, nos foi enviada por Eliane Cavalcante, um livro chamado Código do Monte. Ele é mais conhecido até como As Virtudes do Sermão da Montanha, de autoria de um médico chamado Sérgio Luiz da Silva Lopes. Ele, na prática psiquiátrica dele, ele percebeu a importância de se pensar e pensar e pensar sobre essas virtudes e o papel que elas podem ter em processos terapêuticos. Interessante, né? Esse é um livro com apoio da FEB, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. O Sérgio Luiz da Silva, como já dissemos, é um médico psiquiatra, membro e presidente da Associação Médica Espírita de Pelotas, palestrante espírita relativamente conhecido, né? E tem esses livros publicados na Seara Espírita. Passemos agora, então, à análise da pandemia no nosso país, no nosso estado, na nossa região. O Brasil está se aproximando de 2 milhões de casos de contaminação. O Rio de Janeiro, ao redor de 130 mil casos confirmados. Isso até sexta-feira, quando é feita a gravação desse notícias. Em nossa região, segundo o boletim da Prefeitura de Saquarema, atualmente são 376 casos confirmados. Da Secretaria Estadual de Saúde, até 9/7, no dia 10, não foi emitido até o momento dessa gravação o boletim do dia 10, então até o dia 9/7, na nossa região nós temos esses dados. Todos tiveram crescimento, mas, interessantemente, a taxa de crescimento diminuiu. Maricá, o centro com a maior taxa de contaminação, 1.509, Tanguá, 405, Rio Bonito, 547, Araruama, 395, Saquarema, 378. Aqui tem um conflito, porque a Secretaria Municipal de Saúde indica 376. Normalmente, a Secretaria Municipal de Saúde tem um dado maior do que a Secretaria Estadual de Saúde. Então, talvez a Prefeitura esteja aí com alguma informação equivocada. Não sabemos. Enfim, são esses dados, a diferença é mínima. Não? Importante, a gente sempre destaca isso, é a taxa de crescimento. Quando a gente olha o gráfico, agora nós modificamos um pouco, nós inserimos apenas os dados de junho e julho, porque não caberia até, ficaria bem visível, mas essa semana nós temos uma notícia que parece ser boa, se os dados correspondam à realidade. Vejo aqui, olha, sem subindo, sempre subindo. A linha vermelha é o valor absoluto indicado pela Secretaria Estadual de Saúde, né, o número de contaminados. É só a gente puxar a setinha para cá e ver, olha aqui em cima, o último pontinho vermelhinho vai estar lá em 378. O importante aqui é essa linha que hoje está marrom, que é a linha de tendência. Vai subindo, olha, se afastando desse eixo aqui debaixo da data, mas agora, do dia, olha só, essa semana, do dia 6 até hoje, está se aproximando do eixo aqui de baixo, ou seja, indica uma tendência à estabilização. Vamos aguardar os próximos dados. Passemos agora às informações da nossa comunidade espírita.
os estudos dessa semana no canal da UCA. Na próxima quinta-feira, 16 de julho, às 8 horas da noite, 20 horas, a nossa companheira atuante fortemente no Grupo Espírita Júlio Olivier, de Macaé, já falamos dele hoje, a nossa companheira Miriam Benjamin, com um estudo intitulado Quem são nossos inimigos? E no sábado, às 18 de julho, às 17 horas, Hélio Ribeiro, do Grupo Espírita Casa de Batuíra, São Gonçalo, estreando em nosso canal com o estudo A Misericórdia de Deus é Infinita. Vamos participar. E de informações é só. Passemos agora a nossa prece dominical, hoje com a participação da nossa companheira Vilma Velasquez. Que a paz de Deus esteja com todos. Pai amado, Jesus nosso Mestre, que estão sempre presentes em nossas vidas, que seja permitido essas palavras de carinho, força e fé chegar onde forem necessárias. Senhor Deus, conhecendo as nossas imperfeições, que nos tornam acessíveis às influências de espíritos imperfeitos, dai-nos a luz necessária para que possamos reconhecer. Combatei, sobretudo, o orgulho que nos cega sobre nossos defeitos. Agradecemos por estar conosco, ajudando a desembaraçar as teias mentais que formamos. Lembrando da sua misericórdia, Pai amado, abençoe os muitos necessitados que sofrem, seja no espaço com espíritos errantes ou entre nós encarnados. Olhai pelos enfermos, lhes dando esperança e conforto. Que nunca nos falte a fé para fazer lembrar que somos todos, sem exceção alguma, seus filhos, sendo lapidados para chegar a brilhar cada vez mais no caminho da perfeição. Que assim seja, graças a Deus.